Você já percebeu como, às vezes, a vida parece uma guerra que você não lembra de ter começado? Você se defende de olhares, de palavras, de críticas, de silêncios. Se defende até de sentimentos bons, porque teme o que eles podem fazer se ficarem fortes demais. E o mais curioso é que essa defesa não é física, é mental, emocional, invisível. Você ergue barreiras tão sutis que nem percebe que está preso atrás delas. Cada vez que alguém se aproxima demais, você se prepara. Cada vez que a vida se mostra incerta, você se protege. E a verdade é que talvez você tenha passado tanto tempo tentando não se ferir que esqueceu o que é realmente viver. Desde cedo, aprendemos a nos defender, a esconder fraquezas, a conter lágrimas, a disfarçar o medo, a nos tornarmos versões aceitáveis de nós mesmos. A sociedade aplaude quem parece forte, quem não demonstra dor, quem mantém o controle mesmo quando tudo dentro está desabando. Mas o preço disso é alto, porque quando você vive o tempo todo em modo de defesa, não está apenas evitando ataques, está impedindo o amor, o afeto, a espontaneidade e até a paz de te alcançarem. A mente defensiva é uma mente cansada. Ela vive alerta, pronta para reagir, como se o mundo estivesse constantemente prestes a feri-la. E isso pode até ter começado por um motivo legítimo, uma rejeição, uma perda, uma traição. Em algum momento, você aprendeu que se abrir dói, que confiar é perigoso, que mostrar o que sente é dar poder ao outro. E então você decidiu nunca mais baixar a guarda. Mas o que era proteção se transformou em prisão, porque quanto mais você tenta se proteger da dor, mais se distancia da vida. É fácil confundir defesa com maturidade. Você diz que está apenas sendo cauteloso, que aprendeu com o passado, que agora é mais racional. Mas por trás de toda essa racionalidade, existe uma ferida não curada, um medo de reviver o que doeu. O problema é que a defesa não cura a dor, apenas a adia. E quanto mais você se blinda, mais sensível fica. A mente que se defende o tempo todo vive tensa, desconfiada, pronta para reagir até a gestos neutros. A mínima crítica parece um ataque. O menor silêncio parece rejeição. Tudo vira ameaça. E a paz se torna impossível. Pense nas vezes em que alguém tentou te elogiar e você desconfiou da intenção. Ou quando alguém se aproximou e você se distanciou antes que pudesse ser machucado. Pense na forma como você interpreta até gestos simples, um oi sem emoção, uma resposta atrasada, uma mudança de tom. Quando a mente está em modo de defesa, tudo parece pessoal. E é aí que o mundo começa a parecer hostil. Não porque ele é, mas porque sua percepção está moldada pela dor. Mas e se, por um momento, você parasse de se defender? Se deixasse que as palavras chegassem sem imediatamente analisá-las? Se escutasse sem se preparar para responder? Se simplesmente deixasse o que é bom entrar, sem medo do que pode acontecer depois? O que você descobriria? Quando você para de se defender, algo curioso acontece. O mundo deixa de parecer tão perigoso. Você começa a perceber que a maioria das pessoas não está tentando te ferir, estão apenas tentando lidar com as próprias dores. Você começa a ver que o silêncio do outro nem sempre é rejeição, às vezes é cansaço. Que o erro não é um ataque à sua identidade, é parte da vida. E que a vulnerabilidade, longe de te enfraquecer, é o que finalmente te conecta. O problema é que desaprender a se defender é assustador. Porque o ego acredita que sem suas armaduras, você vai ser destruído. O ego confunde sensibilidade com fraqueza, abertura com submissão. Ele quer ter sempre a última palavra, quer estar certo, quer se proteger da humilhação. Só que, ironicamente, é esse esforço para não ser ferido que mais te machuca. A cada defesa levantada, você se afasta de quem realmente é. A cada resposta automática, você reforça a ideia de que precisa lutar para existir. E viver assim é exaustivo. Há um momento em que a mente começa a colapsar sob o peso das próprias estratégias. Você não sabe mais o que é autodefesa e o que é medo. Você reage sem pensar, discute sem escutar, interpreta sem entender. E quanto mais tenta se proteger, mais perde o sentido de segurança. É um paradoxo. Quanto mais você se defende, mais vulnerável se sente. Porque a verdadeira segurança não vem de barreiras, vem de autenticidade. Quando você é verdadeiro, não há o que defender, só o que expressar. Imagine se você pudesse baixar a guarda, mesmo que só por um instante. Se pudesse olhar para alguém sem calcular o que dizer.
se pudesse sentir sem justificar, se pudesse chorar sem se envergonhar. Essa entrega assusta porque o mundo ensinou que sentir é perigoso, mas é justamente esse ato de se permitir sentir que começa a curar o que você passou a vida tentando proteger. A mente que se defende o tempo todo também se defende do amor. Ela desconfia da bondade, analisa intenções, cria distâncias. E é por isso que tanta gente vive solitária mesmo cercada de pessoas. O amor requer vulnerabilidade. Requer o risco de se deixar ver com defeitos, medos e incertezas. E quando você passa a vida se protegendo de tudo isso, o amor não consegue entrar. Porque o amor não invade. Ele espera que você abra a porta. Talvez você ache que está se defendendo das pessoas, mas, na verdade, está se defendendo de si mesmo, da sua própria sensibilidade, da sua própria dor, da parte de você que ainda sente demais. E enquanto continuar lutando contra isso, nunca encontrará a paz. Porque a paz não é ausência de dor, é ausência de resistência à dor. Quando você para de se defender, o que era ameaça se transforma em aprendizado. O que era medo se transforma em movimento. E o que era dor se transforma em compaixão. Existe uma força enorme em simplesmente permitir. Permitir que o outro pense o que quiser. Permitir que as coisas sigam o próprio ritmo. Permitir que a vida revele o que precisa ser revelado. Isso não é passividade, é confiança, é parar de lutar contra o que é. É deixar que a experiência faça o que sempre tentou fazer. Amadurecer você. A mente defensiva quer ter razão. A alma quer encontrar sentido. E o sentido não nasce do confronto, nasce da entrega. Quando você para de se defender, percebe que a maioria das batalhas era interna. Que ninguém estava realmente te atacando. Você é que estava interpretando tudo como ameaça. Que os fantasmas que te assombram não estão no mundo, estão nas memórias. E que o perdão, inclusive o perdão a si mesmo, é o único jeito de quebrar esse ciclo. Muitos vivem tentando provar que são bons, inteligentes, fortes, merecedores. Mas essa necessidade constante de provar é, na verdade, uma defesa. É o medo de não ser suficiente. E quando você solta essa defesa, descobre algo libertador. Você nunca precisou provar nada. Ser é suficiente. Viver é suficiente. Estar aqui, respirando, sentindo, já é o bastante. O resto é ruído. Baixar as defesas é um ato de coragem. E como todo ato de coragem, ele dói no início. Dói admitir que você não controla o olhar do outro. Dói perceber que nem tudo pode ser consertado. Dói se permitir vulnerável em um mundo que celebra máscaras. Mas essa dor é a dor da expansão. É o desconforto de sair de uma prisão onde o medo era chamado de prudência. Com o tempo, você começa a perceber que a vida não é um campo de batalha, é uma sala de espelhos. Tudo o que te fere reflete algo que precisa ser visto em você. Tudo o que te irrita mostra onde ainda há rigidez. Tudo o que te emociona mostra onde há verdade. Quando você para de se defender, começa a enxergar com clareza. E a clareza traz liberdade. Porque você não precisa mais reagir a tudo. Pode simplesmente observar, respirar e escolher de novo. Há uma paz que só chega quando você cansa de lutar. Quando finalmente entende que nem tudo precisa ser respondido, explicado ou protegido. Quando percebe que a vida continua mesmo que alguém não te entenda, mesmo que algo saia errado, mesmo que o mundo não siga o seu roteiro. É ali, no silêncio entre uma defesa e outra, que algo dentro de você começa a se abrir. E é ali que você descobre que não precisa se defender de nada porque nunca houve inimigo, só medo. O mundo muda completamente quando você abandona a necessidade de se proteger o tempo todo. As conversas ficam mais leves, os relacionamentos mais verdadeiros, as experiências mais intensas. Você para de interpretar tudo como risco e começa a ver possibilidades. O coração, antes fechado, começa a respirar. E essa respiração é o começo da cura. Talvez o que você esteja chamando de firmeza seja só rigidez. E talvez o que você chama de força seja só medo disfarçado. A força verdadeira é a que não precisa provar nada. É a que se permite sentir sem perder o centro. É a que escuta o outro sem precisar vencer. É a que se abre, mesmo depois de ter se machucado. Porque saber amar, saber confiar e saber se mostrar é muito mais difícil do que saber se defender. Quando você para de se defender, o amor volta a ser possível. A mente silenciosa dá espaço para o coração falar.
E o coração não fala em lógica, fala em presença. Ele não analisa, ele sente. E sentir é o que te reconecta com a vida. Porque a vida nunca foi sobre vencer, mas sobre participar. Nunca foi sobre estar certo, mas sobre estar inteiro. Você não precisa mais gastar energia construindo muros. O que você precisa é aprender a ficar em paz mesmo quando o mundo não te entende. É perceber que a vulnerabilidade é o oposto da fraqueza, é a forma mais pura de coragem. É o ato de existir sem armadura, de ser humano no meio do caos. No fim, tudo se resume a uma escolha: continuar se defendendo de tudo ou começar a viver de verdade. E viver de verdade é aceitar que vai doer às vezes, que nem todos vão te compreender, que nem tudo sairá do seu jeito. Mas ainda assim, vale a pena, porque cada vez que você solta uma defesa, o amor entra um pouco mais. E onde o amor entra, o medo não sobrevive. Talvez a vida esteja apenas esperando você baixar a guarda. Talvez o que você chama de sofrimento seja só o atrito entre o que você é e o que tenta parecer. E talvez a paz que você busca há tanto tempo não esteja lá fora, esteja no simples ato de parar de se defender, de abrir espaço, respirar e deixar o que é ser o que é. Então, agora que você chegou até aqui, se permita fazer uma pausa. Respira fundo. Sente o peso das defesas caindo, uma a uma. E se pergunta: do que eu ainda estou me defendendo? Talvez a resposta venha em silêncio. E nesse silêncio, você vai perceber que a paz não chega quando o mundo muda, chega quando você deixa de lutar contra ele. Se esse vídeo te tocou, talvez seja porque uma parte de você está pronta para parar de se proteger e começar a se permitir. Deixa o coração respirar. Escreve nos comentários do que você sente que ainda se defende. Dá o teu like, compartilha com alguém que vive em modo de guerra e se inscreve no canal para continuar essa jornada de consciência. Porque, às vezes, o maior ato de força é simplesmente baixar a guarda e permitir que a vida, finalmente, te abrace.